superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado, dia 19 de outubro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu penso que o centro do Evangelho de hoje está na intimidade, na comunhão, no conhecimento de Deus. Quando de fato eu me abro para conhecer Deus. E aqui é necessário nós compreendermos que o conhecimento se dá com o tempo, não é do dia para a noite. E não é somente indo na missa no domingo. Nós temos sim que frequentar os sacramentos, buscar de todos os meios que a Igreja nos dá para estarmos diante de Deus. Mas é necessário nós aprendermos, segundo a linguagem do mundo, perder tempo para estar com Jesus. É necessário termos uma vida de oração pessoal, uma vida de oração, de contemplação, de meditação, para a partir daí nós compreendermos de fato quem é Deus. Não por ouvirmos falar, Deus é isso, mas por de fato conhecermos, por fazermos experiência, por contemplarmos em nossa vida os mistérios e a misericórdia de Deus. Só a partir daí nós podemos de fato entender o Evangelho. Jesus nos chama a atenção em alguns pontos. Primeiro, aqueles que negam Jesus. Se eu de fato conheço Jesus e o nego, ele também me negará. Não porque ele é vingativo, mas porque se eu me aproximei da sabedoria, do amor, da misericórdia, da bondade, da justiça, se eu fiz a experiência desse imenso e maravilhoso amor e eu preferi os homens, então é porque de fato eu fiz uma escolha de não querer Deus. E se eu não quero Deus, Ele não vai me obrigar a querê-lo. Então, se eu neguei Deus diante dos homens, Ele também me negará. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não serei perdoado. O Espírito é aquele que vivifica, é aquele que dá vida. Para eu conhecer Deus, não é somente através do meu esforço, de pegar a Bíblia e ficar lendo. Se eu fizer isso, não vai adiantar nada. Eu posso saber a Bíblia de cor. É o Espírito que, através das palavras da Bíblia, nos dá a graça de fazermos a experiência, de conhecermos. É pelo Espírito que nós conhecemos Deus. E se nós blasfemarmos contra o Espírito, é como se estivéssemos jogando fora toda a história, toda a experiência, rejeitando de fato tudo o que Deus nos deu. Porque o maior presente que Deus nos deu hoje é o Espírito. O Espírito que nos dá a graça de sermos filhos. O Espírito que nos dá o conhecimento para de fato contemplarmos a Deus. Então, se realmente blasfemarmos contra o Espírito, é porque nós não queremos.
Nós rejeitamos, nós não queremos, nós deixamos Deus de lado e fazemos uma opção consciente, clara, pelo mal, pelo pecado, pela distância de Deus. E por fim, Jesus nos ensina a confiarmos. Se de fato eu fiz a experiência de quem é Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, por que o medo? Por que o desespero? Por que o pavor? Se Jesus mesmo nos disse que no momento que nós precisarmos, o Espírito vai nos iluminar, nossa mente, nossos lábios, nosso coração, por que o pavor? Por que a preocupação? Jesus nos disse: se eu conheço o Espírito, eu sei que Ele sopra continuamente, que Ele guia, que Ele conduz. Basta abrirmos o nosso coração para deixarmos Deus ser Deus. O problema é quando eu quero ser Deus. Eu quero ter toda a ciência, todo o poder, todo o conhecimento. Aí não dá certo. Que nós aprendamos a abrir nossa vida a Deus para deixá-lo ser o nosso Deus. Na consciência, no entendimento que nós somos criaturas. Um momento em oração, abramos o nosso coração a Deus, pedindo toda a graça que necessitamos para de fato conhecermos Deus, não por ouvir falar, mas por fazermos a experiência, por degustarmos, saborearmos, sentirmos a presença desse imenso amor, dessa imensa misericórdia, desse imenso poder de Deus. É fácil ouvir falar, mas a experiência, o sentir, o saborear, só se dá com o tempo, só se dá com uma real abertura de coração e empenho, para que, de fato, com o coração aberto, deixamos Deus ser nosso Deus. Aí no silêncio do teu coração, peça essa graça, peça o dom da oração, o dom de fato de conhecer a Deus. Ó Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, revela-nos quem Tu és, para que nessa caminhada de conhecimento nós tenhamos a firmeza, a segurança e a paz de deixarmos nossa vida ao Teu cuidado, para que o Senhor seja nosso Deus e nós sejamos Teus filhos, amados, queridos, protegidos pelo Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.